Quando a gente pensa em Venezuela hoje, logo vem à mente imagens de crise, não é? Mas nem sempre foi assim. Um dia, esse nome foi sinônimo de muita riqueza e prosperidade. Hoje, a gente vai mergulhar nessa história complexa para entender a jornada que levou uma das nações mais ricas da América Latina a uma crise tão profunda. Então, a grande pergunta que guia a nossa análise é essa: como? Como um país com tanto potencial chegou nesse ponto? A gente vai olhar de perto os momentos de virada, as decisões cruciais que moldaram o destino da Venezuela, desde seus dias de ouro, movidos a petróleo, até os desafios de agora. Para a gente entender essa história, vamos dividi-la em três grandes atos. Primeiro, o nascimento de uma democracia movida a petróleo. Depois, uma virada radical com a Revolução Bolivariana. E, por fim, o mergulho numa crise profunda que afeta milhões de pessoas até hoje. Vamos começar pelo primeiro ato. Ok, para começar, a gente precisa entender os alicerces da Venezuela do século XX. Basicamente, ela foi construída sobre dois pilares gigantes: a democracia e o petróleo. E foi essa combinação que definiu o país por muitas e muitas décadas. Olha que interessante, em 1958, logo depois da queda de uma ditadura militar, os principais partidos políticos do país fizeram um grande acordo. Ficou conhecido como o Pacto de Punto Fijo. A ideia era bem clara: garantir a estabilidade, governar juntos e evitar os conflitos que marcaram o passado. E o que financiava tudo isso? O que era o motor dessa engrenagem? O petróleo, claro. Depois que a indústria foi nacionalizada, o dinheiro do petróleo bancou um desenvolvimento impressionante. Estradas, hospitais, programas sociais, a Venezuela virou uma referência, um modelo para a América Latina. Só que com o tempo, esse modelo começou a mostrar rachaduras. Lá para o fim do século XX, os problemas ficaram evidentes. A corrupção parecia estar em todo lugar, e a diferença entre os muito ricos e os muito pobres só aumentava. Isso gerou uma insatisfação popular gigantesca, que foi o estopim para tudo o que viria depois. E é exatamente essa insatisfação toda que abre as portas para uma virada radical na política venezuelana. A gente entra agora no nosso segundo ato, a chegada de Hugo Chávez e o início da chamada Revolução Bolivariana. O Chávez chegou com uma proposta de mudança total, que ficou registrada na nova Constituição de 1999. O mais interessante aqui é o contraste. O sistema antigo, com 3 poderes, deu lugar a um novo, com 5 poderes, incluindo o poder eleitoral e o cidadão. A promessa era criar uma democracia mais participativa, mais direta. E um pilar central desse novo projeto bolivariano foram as famosas missões sociais. Eram programas financiados, claro, com a receita altíssima que o petróleo gerava naquela época. Basicamente, essas missões bolivarianas eram programas sociais gigantescos bancados pelo Estado. A ideia era atacar a pobreza e a desigualdade de frente, levando serviços essenciais, sabe? Saúde, educação, comida, moradia, direto para as comunidades mais pobres. E olha, no começo o resultado foi bem expressivo. Dá uma olhada nesses números da CEPAL, que é um órgão da ONU. A pobreza geral, que era de quase 50% em 99, caiu para pouco mais de 30% em 2006. É uma queda bem considerável em apenas 7 anos. Mas sempre tem um mas. Muitos especialistas já alertavam que esse modelo tinha um ponto fraco gigantesco. Ele era quase que totalmente dependente do preço do petróleo. É o que os economistas chamam de doença holandesa, quando a riqueza de um recurso natural acaba, na verdade prejudicando o resto da economia e tornando o país perigosamente vulnerável. E essa dependência, bom, ela se provou fatal. Quando os preços do petróleo despencaram no mercado internacional, a base de toda a economia venezuelana simplesmente ruiu. Foi o início do colapso. E aqui a situação sai completamente de controle. A economia entra numa espiral de hiperinflação que é difícil até de imaginar. Chegou a mais de 65.000% em um único ano. O dinheiro virou pó, perdeu o valor da noite para o dia. Essa tabela aqui mostra o tamanho do estrago de forma bem clara. Repara só, a partir de 2014, o crescimento da economia do país não só para, ele despenca. É uma queda livre que durou anos, encolhendo a economia de um jeito devastador. E claro, quem mais sofre com tudo isso é a população. Os números são assustadores. Pobreza generalizada, gente passando fome e uma das maiores crises de migração que o mundo já viu, com milhões e milhões de venezuelanos tendo que deixar o próprio país para trás. E como se não bastasse toda essa crise econômica, outros 2 fatores entram em cena para complicar ainda mais o cenário: a corrupção em larga escala e as sanções internacionais. Vamos pegar um exemplo bem emblemático: o programa CL. Ele foi criado para distribuir cestas básicas a preços baixos para a população carente.
Uma ideia que, no papel, era ótima, mas que, na prática, virou um foco gigantesco de corrupção, desviando milhões de dólares que deveriam ir para a comida. O Tesouro dos Estados Unidos chegou a detalhar como o esquema funcionava. Basicamente, o governo dava contratos com preços super inflados para empresas de fachada. Essas empresas importavam a comida, mas o lucro absurdo era usado para pagar propina para autoridades. A coisa chegou a um ponto que até as reservas de ouro do país foram usadas para pagar esses contratos fraudulentos. Diante de tudo isso, veio a resposta internacional. Os Estados Unidos e outros países aplicaram sanções pesadíssimas. O objetivo era cortar as fontes de dinheiro do governo, bloqueando acesso a mercados financeiros e impedindo a venda de petróleo e ouro, que eram as principais fontes de receita do país. E tudo isso nos traz aos dias de hoje, com uma pergunta que continua sem uma resposta fácil. Afinal, qual é o futuro da Venezuela? É uma questão complexa, que fica no ar e reflete a jornada tão intensa e por vezes trágica que a gente acabou de acompanhar.